Olá, seja bem-vindo à nossa análise focada de hoje. Vamos mergulhar em pontos essenciais de direito do consumidor com base no material fornecido, pensando especialmente na preparação para os concursos da magistratura federal e estadual. Isso aí. O objetivo é claro: extrair daqui os conhecimentos mais relevantes, conectando doutrina, súmulas e os informativos mais quentes do STJ que, bom, costumam ser cobrados, né? Exato. E mais do que apenas listar artigos e decisões, a ideia é entender a lógica por trás da aplicação da lei pelos tribunais. Como esses entendimentos se encaixam e o que eles sinalizam para a prática e, claro, para as provas. Uhum. Vamos explorar isso sempre com base estrita nos materiais que recebemos, nada de inventar. Ótimo. Então, vamos começar essa exploração pelo ponto 5 do material, a proteção contratual no Código de Defesa do Consumidor. Um tema que está no dia a dia, né, de todo mundo e é central nas provas. Sem dúvida. E a base dessa proteção começa com princípios essenciais. O primeiro deles é o da informação prévia e direito de escolha, lá no artigo 46 do CDC. Assim. Basicamente, o consumidor precisa receber informações claras e adequadas antes de fechar o negócio, para poder decidir de forma consciente, né? E como isso se traduz na prática, especialmente em decisões recentes? Temos algum exemplo marcante nos materiais, algo que, ilustre bem? Temos sim. O informativo 838 do STJ, que está citado no material. É um bom exemplo. Ele validou uma cláusula num contrato de incorporação imobiliária, sabe? Aquela que repassava ao comprador o custo de certas instalações públicas. Sei. Isso costuma dar discussão. Pois é. Mas o ponto-chave para a validade, segundo o STJ, foi a cláusula estar redigida com destaque claro. Mesmo sem especificar o valor exato, o destaque foi suficiente. Entendi. Isso mostra a força do dever de dar destaque à informação relevante, sabe? A forma conta muito. Entendi. A forma como a informação é apresentada é crucial, então. E depois que o contrato é formado, como ele deve ser interpretado? Muda alguma coisa? Muda sim. Aí entra o artigo 47 do CDC, com a regra da interpretação mais favorável ao consumidor. É importante notar, e o material destaca isso, que essa regra do CDC é mais ampla que a do Código Civil, lá no artigo 423. O 423 do Código Civil foca mais em contratos de adesão com cláusulas ambíguas, né? Já o 47 do CDC busca a interpretação pró-consumidor em qualquer contrato de consumo, justamente por causa da vulnerabilidade presumida. Faz sentido. E aquela ideia de que o que foi prometido tem que ser cumprido. Como o CDC trata disso? A publicidade, por exemplo? Essa é a força da vinculação contratual. É uma combinação, basicamente, dos artigos 48 e 30 do CDC. Tudo o que o fornecedor informa ou publiciza, seja em propostas, recibos, anúncios, o vincula. Ah, então a publicidade realmente vincula. Totalmente. Se ele não cumprir, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da oferta, como permite o artigo 84. Isso, claro, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, né? O artigo 6º, inciso V, garante isso também. Falando em proteger o consumidor depois do contrato feito, temos o famoso direito de arrependimento, do artigo 49. Como ele funciona exatamente, especialmente quanto aos custos? Essa é uma dúvida comum. É verdade. Esse direito vale para compras feitas fora do estabelecimento comercial, tipo internet, telefone, venda a domicílio. O consumidor tem 7 dias. 7 dias corridos. Sim, corridos, a contar da assinatura ou do recebimento do produto ou serviço. E ele pode desistir sem precisar dar motivo nenhum. E o frete? Ah, esse é o ponto crucial, que o material até destaca e que sempre gera dúvida. Quem paga o frete da devolução? O consumidor não paga. De jeito nenhum. Mesmo? Mesmo. O parágrafo único do artigo 49 é claro. Garante a devolução integral e imediata de tudo o que foi pago. Isso inclui as despesas com frete. A lógica é que eventuais custos de devolução são o risco do negócio para quem escolhe vender dessa forma, fora do estabelecimento. Boa clarificação, isso é importante na prática. E a garantia contratual, lá do artigo 50? Qual a diferença dela para a garantia legal? Boa pergunta.
A garantia legal é aquela que decorre da lei, né? Independe de um termo escrito, está lá nos artigos 26 e 27 do CDC para vícios. Já a garantia contratual, prevista no artigo 50, ela é complementar à legal. Ela não substitui, ela soma. Entendi, complementar. Exato. E ela exige um termo escrito que tem que ser entregue ao consumidor com detalhes claros sobre o que cobre, o prazo, onde exercer, etc. E um alerta importante do material: não entregar esse termo corretamente configurado é crime de consumo. Está lá no artigo 74 do CDC. Nossa, é sério? Crime? Sim, para ver a importância que o legislador deu a essa formalidade. Certo. Cobrimos os pilares da proteção geral. Agora vamos entrar na parte talvez mais densa e frequentemente cobrada. As cláusulas abusivas do artigo 51. O que define uma cláusula como abusiva? Qual é o critério? Olha, o conceito-chave aqui é a abusividade objetiva. Não se analisa a intenção, a culpa do fornecedor, nada disso. Ah, não importa se ele teve má fé. Não para caracterizar a abusividade em si. Basta que a cláusula seja incompatível com a boa-fé objetiva, com a equidade, ou que coloque o consumidor numa desvantagem exagerada. Essas cláusulas são consideradas nulas de pleno direito. Nulas de pleno direito, quer dizer que a nulidade existe desde o início. Exatamente. Com efeitos retroativos, o famoso efeito ex tunc. É como se a cláusula nunca tivesse existido no contrato. E o juiz? Ele pode declarar essa nulidade mesmo sem pedido das partes, tipo de ofício? Então, a regra geral, pelo caput do artigo 51, é que sim, pode reconhecer de ofício. Mas, e aqui tem um grande mas, atenção redobrada. Lá vem a exceção. Exatamente. Há uma exceção importantíssima consolidada na súmula 381 do STJ. Essa súmula veda o reconhecimento de ofício da abusividade em contratos bancários. Só bancários. Só bancários. Apesar de críticas da doutrina e tudo mais, o STJ mantém essa posição. Fora dos contratos bancários, aí sim prevalece a regra geral de poder conhecer de ofício. Essa súmula é figurinha carimbada em provas de magistratura. Tem que saber. Anotado. Essa exceção dos contratos bancários é fundamental mesmo. E o rol de cláusulas que o artigo 51 lista ali nos incisos, ele é fechado ou podem existir outras cláusulas abusivas? De forma alguma é fechado. O próprio artigo começa dizendo são nulas, entre outras, ou seja, é um rol claramente exemplificativo, o que a gente chama de números apertos. Qualquer cláusula, mesmo não estando listada ali, que viole os princípios da boa-fé, da equidade ou que cause essa desvantagem exagerada para o consumidor, pode ser considerada abusiva pelo juiz no caso concreto. Entendido. Com tantas possibilidades, a jurisprudência deve ser vasta nisso, né? Poderia nos dar exemplos de como o STJ tem aplicado isso? Talvez um ou dois casos marcantes citados no material para a gente visualizar melhor. Sim, a jurisprudência é realmente enorme, especialmente em planos de saúde e contratos bancários, como você disse. Vamos pegar alguns exemplos que o material traz e que ilustram bem a lógica do STJ. Primeiro, limitação de tempo em internação. Lembra da súmula 302 do STJ? Lembro, diz que é abusiva essa limitação. Exato. Mas aí veio o Info 637, também citado, e deu uma nuance importante. Essa abusividade vale para a segmentação hospitalar. Se o plano for só ambulatorial, aí a limitação de tempo para certos procedimentos pode ser válida. Vê a diferença. Ah, boa distinção. Depende do tipo de plano. Isso. Outro exemplo. Responsabilidade por equipamento. O informativo mais recente, o 819 do STJ, de 2024, considerou nula aquela cláusula comum em contratos de TV a cabo, internet, que joga para o consumidor a responsabilidade por dano, perda ou roubo do equipamento da operadora que fica em comodato ou aluguel na casa dele. Sério? Mas isso é super comum. Pois é. Mas o STJ entendeu que o risco desse equipamento é do fornecedor, faz parte do negócio dele. Não pode transferir para o consumidor assim. Interessante. E em contratos bancários, além da súmula 381, tem mais alguma coisa crucial sobre cláusulas? Nossa, tem muita coisa. Mas vamos focar na comissão de permanência, que sempre cai. A súmula 472 do STJ é a chave aqui. Certo. Ela permite a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência, sim,
mas com duas condições importantíssimas. Primeiro, o valor não pode ultrapassar a soma dos encargos que estavam previstos no contrato para normalidade, juros remuneratórios, mais os encargos de mora, juros moratórios e multa. É um teto. Um teto. E segundo, e talvez mais importante, ela não pode ser cumulada com outros encargos. Ou seja, se o banco cobra a comissão de permanência, não pode cobrar junto nem correção monetária, isso já vinha da súmula 30, nem juros remuneratórios, porque a comissão já os engloba, nem juros moratórios, nem a multa contratual. Ah, então é uma coisa ou outra. Exatamente. Ou se cobra a comissão de permanência limitada, ou se cobram os outros encargos de mora, juros de mora plus multa, mais a correção monetária. Não dá para acumular tudo. Essa súmula 472 é fundamental para entender a dinâmica dos encargos bancários na inadimplência. Essas súmulas realmente direcionam muito a interpretação, né? E se uma cláusula for declarada nula, o contrato inteiro acaba? Vai tudo por água abaixo? Não necessariamente. O parágrafo 2º do artigo 51 traz o princípio da conservação do contrato. A ideia é tentar salvar o negócio jurídico. O juiz vai tentar isolar e retirar apenas a cláusula abusiva, mantendo o resto do contrato válido, desde que isso seja possível, claro, e não desequilibre totalmente a relação. A nulidade é da cláusula, não do contrato inteiro, a princípio. E o Ministério Público pode atuar nisso? Pode e muito. O parágrafo 4º do artigo 51 reforça a legitimidade do MP para propor ações buscando a nulidade de cláusulas abusivas, inclusive e especialmente em ações coletivas, que é um campo importante de atuação. Ok. Além das cláusulas abusivas, em geral, o material também aborda regras específicas para certos tipos de contrato, né? Como crédito, compra e venda a prazo e os de adesão. O que é essencial saber sobre eles, assim, de forma mais direta? Sim, o CDC traz regras específicas. Resumidamente, primeiro, crédito e financiamento, no artigo 52. Ele exige uma série de informações essenciais prévias ao consumidor: o preço do produto ou serviço, a taxa de juros de mora e a efetiva anual, todos os acréscimos legais, o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem o financiamento. Transparência total. E a multa? A multa de mora no parágrafo 1º é limitada a 2% do valor da prestação. Isso é norma de ordem pública, vale para todos esses contratos. E o parágrafo 2º garante o direito do consumidor à liquidação antecipada do débito, total ou parcial, com redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Certo. E a compra e venda a prazo ou com alienação fiduciária, artigo 53? Isso, o artigo 53 proíbe a famosa cláusula de decaimento, aquela que, em caso de rescisão do contrato por culpa do comprador, inadimplência, por exemplo, previa que ele perderia todas as parcelas que já tinha pago. Isso não pode. Ah, perda total não pode. Não pode. E a súmula 543 do STJ complementa isso. Ela diz que na resolução de contrato de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, a restituição das parcelas pagas deve ser imediata. Imediata, não pode ser parcelada. Imediata. E aí tem duas situações. Se a culpa pela rescisão for exclusiva do vendedor ou construtor, a restituição é integral. Se a culpa for do comprador, a restituição é parcial. A jurisprudência admite que o vendedor retenha um percentual para cobrir despesas administrativas, publicidade, etc., mas não a perda total. Entendi a diferença. E os contratos de adesão, do artigo 54? Qual o ponto principal ali? O contrato de adesão é aquele cujas cláusulas foram aprovadas por autoridade ou, o que é mais comum, estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o conteúdo. Tipo contrato de banco, telefonia. Exatamente. O ponto crucial aqui que o material destaca e que costuma cair é o parágrafo 4º do artigo 54. Ele diz que as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque. Em negrito, caixa alta. Isso, de forma que permita sua imediata e fácil compreensão. Mas atenção! O fato de a cláusula estar destacada não a torna automaticamente válida, tá?
ela ainda pode ser considerada abusiva lá pelo artigo 51, se o conteúdo dela for desequilibrado. O destaque é um requisito formal adicional para cláusulas restritivas, mas não salva uma cláusula materialmente abusiva. Perfeito, fechamos bem essa parte contratual, que é extensa. Vamos agora mudar um pouco o foco para o ponto 6 do material, as sanções administrativas no CDC. Como funciona esse poder de punir dos órgãos de defesa do consumidor, tipo o PROCON? Esse é o poder de polícia administrativa aplicada às relações de consumo. O artigo 55 do CDC trata da competência para fiscalizar e aplicar essas sanções. E quem tem essa competência? É só a União? Não. Para criar normas gerais sobre produção, consumo, etc., a competência é concorrente entre União, Estados e o Distrito Federal. Agora, para fiscalizar e controlar o mercado, produção, distribuição, publicidade, o parágrafo 1º do artigo 55 inclui também os municípios nessa competência concorrente. Ah, então os municípios também fiscalizam. Sim, e o STF já entendeu que os municípios também podem ter competência normativa para legislar sobre consumo se houver interesse local predominante, com base lá no artigo 30 da Constituição. Entendi. E o fornecedor, ele pode ser punido assim direto ou tem direito a se defender antes? Tem direito à defesa prévia, sim. O parágrafo 4º do artigo 55 é expresso. Os órgãos fiscalizadores devem notificar o fornecedor para apresentar defesa prévia no processo administrativo no prazo de 10 dias a contar da notificação. É o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa. E os PROCONs podem mesmo aplicar multas e outras sanções? Mesmo em áreas que têm agências reguladoras próprias, tipo Anatel, Anvisa? Podem sim. A súmula 675 do STJ pacificou isso. Ela diz que a atuação do PROCON na aplicação de sanções administrativas previstas no CDC é legítima, mesmo que a atividade do fornecedor seja regulada por outro órgão específico. A atuação deles não é excludente, ela coexiste com a da agência reguladora. Certo. E quais são as sanções possíveis? O artigo 56 lista algumas, né? A multa é a principal. O artigo 56 traz um rol que é exemplificativo. Ele mesmo diz sem prejuízo das definidas em normas específicas. Mas as principais estão ali. Multa, claro, que é a mais comum. Apreensão ou inutilização do produto, proibição de fabricação, suspensão de fornecimento, suspensão temporária da atividade, revogação de concessão, cassação de licença, interdição do estabelecimento. Nossa, tem bastante coisa. Sim. E até imposição de contrapropaganda e cassação do registro do produto. A multa, tratada no artigo 57, é realmente a mais aplicada. O valor dela é graduado, leva em conta a gravidade da infração, a vantagem que o infrator teve e a condição econômica dele. Tem um limite. Tem. O artigo 57 diz que ela será fixada entre 200 e 3 milhões de UFRs ou o índice que a substituir. O STJ já admitiu que pode ser fixada direto em reais também. E um detalhe importante, o dinheiro da multa não vai para o consumidor que reclamou. Ele vai para fundos de defesa do consumidor federal, estadual ou municipal. Então, entendi. E as sanções mais graves, tipo cassação de licença, interdição, quando elas são aplicadas? Essas penas mais pesadas, listadas no artigo 59, cassação de alvará, interdição, suspensão temporária de atividade, geralmente são aplicadas quando o fornecedor é reincidente na prática de infrações mais graves. O artigo 59 fala em reiteração. E o que configura reincidência para esse fim? O parágrafo 3º do artigo 59 explica: a reincidência se verifica quando uma nova infração é cometida depois de já ter transitado em julgado administrativamente a decisão que puniu o fornecedor por uma infração anterior da mesma natureza. Mas tem um detalhe: se a penalidade administrativa anterior estiver sendo discutida judicialmente, não há reincidência enquanto não houver trânsito em julgado na esfera judicial também. Entendi a regra da reincidência. E a contrapropaganda, mencionada no artigo 60, como funciona? A contrapropaganda é uma sanção específica para casos de publicidade enganosa ou abusiva, aquela do artigo 37. A ideia é obrigar o infrator a divulgar uma informação corretiva para desfazer o malefício causado pela publicidade original. E quem paga por isso? Sempre o infrator. O artigo 60 diz que a contrapropaganda será divulgada pelo responsável às suas expensas.
E o parágrafo 1º detalha que deve ser feita preferencialmente da mesma forma, frequência, dimensão e no mesmo veículo, local, espaço e horário da publicidade original. É o princípio da correção simétrica do desvio publicitário. Entendido. Bem claras as sanções administrativas. Agora vamos para outro pilar importantíssimo, que dialoga muito com o processo civil. O ponto 7, a defesa do consumidor em juízo. Como o CDC organiza essa defesa no judiciário? O CDC inovou muito ao criar um microsistema processual próprio, especialmente focado na tutela coletiva dos direitos dos consumidores. O artigo 81 já começa fazendo a distinção fundamental. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores pode ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Certo, individual ou coletivo. E aí, no parágrafo único, ele traz aquela classificação clássica dos direitos coletivos em sentido amplo, que é essencial dominar. Direitos difusos. São transindividuais, de natureza indivisível, e os titulares são pessoas indeterminadas, ligadas apenas por uma circunstância de fato. O exemplo clássico é a publicidade enganosa veiculada na TV para todo mundo. Ok, difusos. Indeterminados, fato. Inciso 2º. Direitos coletivos stricto sensu. Também são transindividuais, indivisíveis, mas aqui os titulares são um grupo, categoria ou classe de pessoas determináveis. E o mais importante, elas estão ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Pensa, por exemplo, no reajuste abusivo da mensalidade para todos os associados de um clube ou para todos os alunos de uma escola. Entendi. Coletivos. Determináveis, relação jurídica. E o inciso 3, direitos individuais homogêneos. Aqui a natureza é diferente. São direitos individuais, divisíveis, com titulares perfeitamente determináveis. O que os une é a origem comum. Eles decorrem de fatos ou atos jurídicos idênticos ou muito semelhantes. Pensa nos danos sofridos por vários compradores de um lote de carros com o mesmo defeito de fabricação. Cada um tem seu prejuízo individual, mas a causa é a mesma. A defesa é coletiva por uma questão de facilitação do acesso à justiça, de economia processual. Essa classificação é a base de tudo, né? Difusos, coletivos e individuais homogêneos. E quem pode iniciar essas ações coletivas? A legitimidade está lá no artigo 82, certo? Exatamente. O artigo 82 traz o rol dos legitimados concorrentes para propor as ações coletivas de defesa do consumidor. É um rol bem amplo. Inclui o Ministério Público, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, mesmo sem personalidade jurídica, que sejam especificamente destinados à defesa do consumidor. Os PROCON são o grande exemplo aqui. E as associações civis legalmente constituídas há pelo menos 1 ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa do consumidor. E a Defensoria Pública, ela entra aí. Embora não esteja expressa no artigo 82 do CDC, a legitimidade da Defensoria Pública para ações coletivas é amplamente reconhecida, tanto pela Lei da Ação Civil Pública, LSCP, no artigo 5º, quanto pelo próprio STF na ADI 3.943. Ela atua na defesa dos necessitados, conceito que o STJ tem ampliado para além da carência econômica, abrangendo também os hipervulneráveis ou organizacionalmente necessitados. Certo. E sobre essas associações, tem aquela distinção importante sobre como elas atuam, né? Dependendo do tipo de direito que defendem. Substituição versus representação. Isso sempre confunde um pouco. É crucial entender isso e é um ponto que as bancas adoram explorar. Vamos direto ao ponto como o material sugere, pensando na prova. Quando a associação entra com uma ação civil pública, ACP, baseada no CDC ou na LCP para defender direitos difusos ou coletivos stricto sensu, aqueles indivisíveis, ela atua como substituta processual. Substituta, quer dizer, em nome próprio. Exato, ela age em nome próprio na defesa de um interesse que é alheio, transindividual. Nesse caso, ela não precisa de autorização expressa dos seus membros, nem de apresentar a lista de associados, e os efeitos da decisão tendem a ser amplos.
erga omnes para todos nos difusos, ou ultra partes para além das partes, abrangendo todo o grupo ou categoria, nos coletivos. Aqui não se aplica a restrição do tema 499 do STF sobre representação e vale o tema 1075 do STF, que declarou inconstitucional a limitação territorial que o antigo artigo 16 da ALASP tentava impor. Ok, ACP para direitos transindividuais igual substituição, sem autorização, efeitos amplos. E a outra situação? A outra situação é quando a associação entra com uma ação coletiva ordinária, baseada lá no artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal, para defender direitos individuais homogêneos que pertencem especificamente aos seus associados. Ah, e muda a figura. Muda tudo. Nesse caso, a associação atua como representante processual. Ela age em nome dos seus associados, nome alheio, na defesa do interesse deles, interesse alheio individual. E aqui ela precisa de autorização expressa dos representados. Essa autorização pode ser individual ou dada em assembleia. E ela também precisa apresentar a lista dos associados que autorizaram e que serão beneficiados. E os efeitos da decisão? Nesse caso de representação, os efeitos da sentença se restringem aos associados que deram a autorização e constavam na lista inicial e que estavam domiciliados na área de jurisdição do órgão que julgou a causa. Aqui, sim, aplica-se o entendimento do tema 499 do STF. Ufa, essa distinção é realmente um ponto nevrálgico. Tem que ter clareza. ACP, substituição, versus ação coletiva ordinária, representação. Exatamente. É um dos pontos altos do material e da cobrança em concursos. Entendido. E quanto às ferramentas processuais que o CDC oferece para tornar essa defesa efetiva? E os efeitos da decisão final? O CDC busca muita efetividade, né? O artigo 83 diz que todas as espécies de ações capazes de propiciar a tutela adequada são admitidas, e o artigo 84 foca nas obrigações de fazer ou não fazer. Ele prioriza a tutela específica, ou seja, obter o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação. E se o réu não cumprir? Aí entram as medidas de apoio. O parágrafo 5º do artigo 84 dá exemplos: busca apreensão, remoção de coisas, desfazimento de obra, e o parágrafo 4º prevê a famosa multa diária, a astrente, para forçar o cumprimento. Essa multa pode ser imposta pelo juiz até de ofício, independentemente de pedido, e pode ser aumentada ou reduzida se mostrar insuficiente ou excessiva. E converter em dinheiro. Perdas e danos. A conversão em perdas e danos é excepcional, só se o autor preferir, ou se a tutela específica for impossível. Parágrafo 1º. Certo. E nas ações que defendem aqueles direitos individuais homogêneos, como funciona a sentença e a execução? Nessas ações, a sentença geralmente é genérica, como diz o artigo 95. Ela fixa a responsabilidade do réu pelo dano causado, mas não individualiza as vítimas nem quantifica os danos de cada uma. Ah, então ela só diz o réu é culpado. Basicamente isso. A condenação é genérica, aí a execução dessa sentença é feita individualmente, como prevêem os artigos 97 e 98. Cada vítima ou seus sucessores precisa entrar com sua própria liquidação e execução. E o que ela precisa provar? Ela precisa provar o dano pessoal que sofreu e o nexo de causalidade entre esse dano e o evento danoso reconhecido na sentença coletiva. O foro para essa execução individual, segundo o STJ, em repetitivo, é o do domicílio do liquidante, do consumidor. E se pouca gente aparecer para executar individualmente? O fornecedor se livra? Não. Aí entra uma figura muito interessante, prevista no artigo 100 do CDC, a execução coletiva subsidiária, que a doutrina chama de Fluid Recovery. Recuperação fluida. Isso. Se depois de 1 ano do trânsito em julgado da sentença condenatória genérica, não houver habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, os mesmos legitimados do artigo 82, MP, associações, etc., podem promover a liquidação e execução do valor total da condenação. E o dinheiro vai para quem? O produto dessa execução coletiva subsidiária
Não vai para as vítimas individuais que não apareceram, mas sim para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, previsto na LACP. A ideia é evitar o enriquecimento sem causa do fornecedor, que lesou um monte de gente, mesmo que essas pessoas não tenham ido buscar a reparação individualmente. Muito interessante esse mecanismo. E a coisa julgada nessas ações coletivas? Como ficam os efeitos para quem não participou do processo coletivo? Isso também gera muita dúvida. Gera mesmo. O artigo 103 do CDC é a chave aqui, e ele diferencia os efeitos conforme o tipo de direito. Para direitos difusos, inciso 1, a coisa julgada tem efeito erga omnes, ou seja, vale para todos. Mas tem uma exceção importante. Se a ação for julgada improcedente por falta de provas, o que se chama secundum eventum probationis, aí qualquer outro legitimado pode propor uma nova ação coletiva, desde que traga novas provas. Entendi. Improcedência por falta de prova não fecha a porta totalmente. Exato. Para direitos coletivos stricto sensu, inciso 2º, a regra é parecida. A coisa julgada é ultra partes, ou seja, atinge todo o grupo, categoria ou classe. Mas também só faz coisa julgada material se não for improcedente por falta de provas. A lógica do secundum eventum probationis se aplica aqui também. Ok. E para os direitos individuais homogêneos, inciso 3, muda? Muda bastante. Aqui, a coisa julgada é erga omnes, mas apenas se a ação for julgada procedente, secundum eventum litis. Ou seja, a sentença coletiva favorável beneficia todas as vítimas, mesmo as que não participaram do processo como litisconsortes. E se for improcedente? Se a ação coletiva for julgada improcedente, por qualquer motivo, não só por falta de provas, isso não impede que os consumidores que não intervieram no processo coletivo como litisconsortes proponham suas próprias ações individuais buscando a indenização. O parágrafo 2º do artigo 103 é claro quanto a isso. A improcedência coletiva não prejudica o direito individual. Ah, essa é uma diferença crucial. A improcedência que não barra as ações individuais. Exatamente. E tem o parágrafo 3º que fala do transporte inútilibus. Os efeitos da coisa julgada coletiva, seja nos direitos coletivos ou individuais homogêneos, não vão prejudicar os interesses individuais, mas vão beneficiá-los se a ação coletiva for procedente. A vítima pode pegar carona na sentença coletiva favorável para executar sua parte. E a litispendência? A ação coletiva impede que eu entre com a minha ação individual sobre o mesmo fato? Não impede. O artigo 104 diz expressamente que as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Mas ele traz uma regra importante. Se um consumidor já tem uma ação individual em andamento e fica sabendo da existência da ação coletiva que trata do mesmo tema, ele tem 30 dias para pedir a suspensão da sua ação individual. E se não pedir a suspensão? Se ele não pedir a suspensão nesse prazo, os efeitos da coisa julgada da ação coletiva, aqueles dos incisos 2º e 3º do artigo 103, não vão beneficiá-lo. Ou seja, ele fica de fora dos efeitos positivos da ação coletiva se não optar por suspender a sua individual. É uma escolha que o consumidor tem que fazer. Entendi a regra. E a prescrição para entrar com a execução individual daquela sentença coletiva genérica? Qual o prazo e quando começa a contar? Ótima pergunta. E o STJ já pacificou isso em recursos repetitivos que estão citados no material. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva é de 5 anos, prazo quinquenal. 5 anos. E começa quando? Começa a contar do trânsito em julgado da sentença coletiva. E um detalhe importante que o STJ definiu. É desnecessário esperar a publicação daquele edital previsto no artigo 94 do CDC, que chama os interessados a intervir, para o prazo prescricional começar a correr. Transitou em julgado a decisão coletiva, o prazo de 5 anos começa a fluir para as execuções individuais. Excelente revisão dos pontos processuais. São muitos detalhes, mas essenciais. Para finalizar a nossa análise de hoje, o ponto 8 do material trata da Convenção Coletiva de Consumo, no artigo 107. Confesso que ouço falar menos disso. O que é exatamente? É verdade. É um instrumento menos comum na prática e menos cobrado em provas do que os outros pontos. Mas pode aparecer.
A convenção coletiva de consumo, prevista no artigo 107, não é uma decisão judicial, é um instrumento negocial, é um acordo escrito. Um acordo entre quem? Entre, de um lado, entidades civis de consumidores, associações, por exemplo, e do outro lado, associações de fornecedores ou até sindicatos da categoria econômica correspondente. O objetivo é regular as relações de consumo entre eles, estabelecendo condições sobre preço, qualidade, quantidade, garantia, características de produtos e serviços e até procedimentos para reclamação e composição de conflitos. Entendi. É tipo um acordo setorial. E quais os pontos-chave desse artigo 107 que podem ser pegadinha numa prova? Olha, a cobrança costuma ser bem literal. Então, basicamente, 3 detalhes do artigo 107 que o material destaca e que merecem atenção. Primeiro, a obrigatoriedade, parágrafo 1º. A convenção só passa a obrigar as partes, só se torna eficaz a partir do momento do registro dela no cartório de títulos e documentos. Não basta a assinatura, precisa do registro. Ah, o registro é o marco. Exato. Segundo a vinculação, parágrafo 2º, a convenção coletiva de consumo não obriga a todos os consumidores ou fornecedores daquela categoria. Ela só obriga os filiados às entidades que assinaram. É um efeito limitado aos membros das entidades signatárias. Certo, só para os filiados. E terceiro, o desligamento, parágrafo 3º. Se um fornecedor era afiliado à entidade que assinou a convenção, mas se desliga dela depois que a convenção já foi registrada, ele continua obrigado por ela. O desligamento posterior não o isenta do cumprimento da convenção, que já estava em vigor. Perfeito. Detalhes importantes e bem pontuais sobre a convenção coletiva. Bom, acho que cobrimos bem os pontos 5 a 8 do material fornecido. Recapitulando rapidamente, nós exploramos a proteção contratual, com bastante foco nos princípios e, claro, nas cláusulas abusivas aí. Destacamos a importância vital das súmulas e informativos recentes do STJ, especialmente para planos de saúde e bancos. Isso. Depois passamos pelas sanções administrativas, entendendo a competência, o procedimento e os tipos de sanção, incluindo a contrapropaganda. Aí mergulhamos na defesa do consumidor em juízo, que é um universo à parte, né? Detalhamos a classificação dos direitos, a legitimidade coletiva com aquela distinção crucial entre substituição e representação das associações. Fundamental essa parte. E também a coisa julgada coletiva, seus efeitos diferenciados e a questão da prescrição da execução individual. E finalizamos com essa breve pincelada na Convenção Coletiva de Consumo, destacando os pontos-chave do artigo 107. Exato. E o que fica claro, eu acho, é como a jurisprudência, principalmente a do STJ, é dinâmica e absolutamente essencial para compreender como o CDC é aplicado na prática hoje em dia. Sem dúvida. Entender esses pontos não é só um requisito para passar na prova, né? É fundamental para a atuação equilibrada, justa, protetiva, mas também consciente das realidades do mercado que se espera de um magistrado ou magistrada. Perfeito. Então, o que tudo isso significa para quem está se preparando? Significa que estar atualizado e compreender a fundo esses mecanismos do direito do consumidor é, sem dúvida, um passo crucial, um diferencial na preparação. Com certeza. E para encerrar, deixo aqui uma provocação final, algo para a nossa audiência refletir. Diante dessa constante evolução da sociedade, da tecnologia e, consequentemente, da jurisprudência, principalmente em temas sensíveis como planos de saúde, contratos digitais, bancos, como o futuro magistrado ou magistrada pode encontrar o equilíbrio? Como garantir a necessária proteção ao consumidor, que o CDC e essas interpretações judiciais asseguram, sem, por outro lado, gerar uma insegurança jurídica muito grande ou engessar demais as relações de mercado que também são importantes para a sociedade? Uma excelente reflexão para fechar. O equilíbrio é sempre desafio. Exatamente. Agradecemos muito a companhia nesta análise focada de hoje e esperamos que tenha sido útil para a sua revisão. Até a próxima!